Olá, boa noite. O A Notícia recebe hoje a advogada e mestre em Direito Penal, Maíra Salome. Vai nos ajudar a analisar e discutir o que está em debate no julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente são acusados de tentativa de golpe de Estado. Doutora Maíra, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no programa Notícia. Doutora Maíra, eu começo falando um pouco do que a gente assistiu nesses primeiros 2 dias de julgamento do que é considerado o núcleo crucial dessa tentativa de golpe de Estado, segundo desenhado pela acusação, pela Procuradoria-Geral da República. Nenhuma das defesas nega que tenha havido um projeto, um movimento para uma ruptura constitucional, que seria esse golpe de Estado ali na passagem de 22 para 23. O que está por trás dessa estratégia dos advogados ouvidos? Beatriz, chama muita atenção mesmo essa falta de negativa do golpe de Estado. E isso permeou todas as defesas. De fato, nenhuma negou frontalmente. E isso também se viu no próprio interrogatório. Em momento algum se negou a existência dessa movimentação ou mesmo a existência do próprio 8 de janeiro como um golpe de Estado. Isso, inclusive nas peças escritas, se viu muito. Aqui parece que seria um pouco negar o óbvio, até porque a gente está falando perante uma Suprema Corte que já condenou muita gente por esses episódios do 8 de janeiro. Então seria falar algo que realmente teria pouco acolhida. Então, qual me parece ser a estratégia das defesas? Claro que aqui é sempre uma opinião de quem está de fora dos autos, né? Parece sempre uma opinião de que esses são os fatos, mas o meu representado, o acusado, aquele quem eu represento, não participou especificamente daquele fato. Então, tudo bem, ministros, vocês entendem que houve esse fato é ilícito por si, mas a gente não participou. O meu representado não participou ou ele esteve distante de quem participou. O que também pareceu ali ser uma estratégia das defesas era não só se afastar do 8 de janeiro, mas se afastar do ex-presidente, justamente porque o que vem se desenhando é uma condenação para o ex-presidente. Então houve essa tentativa de tentar individualizar a conduta de cada um dos acusados na tentativa de conseguir ali ou uma absolvição ou então uma condenação por um ou outro crime ou até mesmo uma redução de pena para aquele representado, para aquele acusado, o cliente do advogado que estava sendo representado ali naquele momento da sustentação oral. E acho que tem uma série de pontos que a gente pode puxar a partir daí com relação ao que foi trazido por essas defesas, mas eu quero começar falando com relação ainda a esse ponto de eles não negarem que tenha havido um movimento para evitar que o presidente eleito, que é o Lula, que agora é presidente, empossado e no cargo e na função, de fato tomasse posse, né, e que o presidente Bolsonaro, na ocasião, continuasse no poder. A gente teve um momento ali em que um dos advogados, o advogado do ex-ministro da Defesa, é questionado pela ministra Carmen Lúcia, no meio da declaração dele, do depoimento dele, né, não é depoimento, mas enfim, da apresentação da defesa, e ele reitera que havia um desejo por parte do ex-presidente de promoveu uma ruptura da ordem democrática constitucional e disse que o cliente dele, o então ministro da Defesa, estava tentando demover o presidente Bolsonaro dessa ideia. O quanto isso complica mais juridicamente a vida do ex-presidente Bolsonaro ou o quanto isso tem um efeito muito mais para o público de fato entender que havia essa intenção, segundo aquele advogado, por parte do Bolsonaro? Eu acho, tem uma estratégia aí, claro que sempre a gente está olhando de fora, mas uma estratégia talvez de mostrar que houve uma tentativa de se encontrar ali uma saída, um estado de exceção, um estado de sítio, para que não houvesse mesmo a posse do presidente Lula. Aqui, isso não foi negado, inclusive, nos próprios interrogatórios. Quando a gente volta no interrogatório do ex-presidente, ele diz isso claramente, ele é perguntado sobre isso. Houve essa tentativa de fazer com que o presidente Lula não tomasse posse? Sim, tentei, mas sempre dentro da Constituição. Essa teria sido a resposta.
Então, aqui eu vejo até como uma confissão parcial, porque ele confessa os fatos, mas a interpretação jurídica que a defesa faz é de que isso não configura uma tentativa de abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito e nem um golpe de Estado. Quando o advogado, na sustentação oral, faz essa alegação de que realmente houve uma tentativa do ex-ministro da Defesa de demover o ex-presidente dessa ideia, e é perguntado inclusive pela ministra Carmen Lúcia, que parece até falar um pouco com o público ali, querendo esclarecer, quer dizer, demover do que exatamente? De um golpe ou de uma saída de um estado de exceção, que inclusive estaria previsto na Constituição? E ele fala dessa ideia de ter um estado de exceção. Então, isso é admitido, me parece, ali por todas as partes. A questão é qual a interpretação jurídica que vai ser dada a esse fato. E aí que eu acho que é um perigo da defesa incorrer nessa confissão desses fatos. Porque quem vai dar a interpretação sobre se isso é crime ou não são os ministros. E a tentativa aqui do advogado, me parece, no dia de ontem, foi realmente falar, olha, bom, tinha isso em curso, essa tentativa, ilícita ou não, em curso, mas o meu representado, o meu cliente, fez de tudo para demover o ex-presidente dessa ideia, ou seja, não chegou nem a tentar o ato ilícito, porque tentou fazer com que demovesse, ou houvesse ali essa desistência dessa conduta ilícita. E na defesa do advogado do ex-presidente Bolsonaro, Celso Vilardi, fica muito claro que ele tenta dissociar o Bolsonaro de atos violentos, né? Então ele diz, não há prova de uma conexão entre o Bolsonaro e o 8 de janeiro. Não há prova entre uma conexão do Bolsonaro e o plano do punhal verde e amarelo, que seria aquele plano para assassinar autoridades, né? O ministro Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin. E com isso, a gente sabe que para estar dentro do tipo de tentativa de golpe de Estado ou abolição democrática do Estado de Direito, é preciso ter emprego de violência ou grave ameaça. Ele está tentando descolar o cliente dele, portanto, dessa tipificação penal. Isso, na sua leitura, é um bom caminho? Tende a surtir algum efeito? Ou pelo que a gente tem de elementos nesse processo e de posicionamentos já dos ministros, provavelmente essa tese não vai colar com a primeira turma do Supremo? Eu diria, Beatriz, que essa é uma das teses mais relevantes do julgamento e que vai ser realmente objeto de debate na semana que vem. Eu acho que é uma estratégia brilhante da defesa. Eles trazem, inclusive, um parecer de um professor renomado, Oswaldo Dueck, que encarta ali e subsidia as alegações finais, a peça final da defesa do ex-presidente, que traz justamente essa tese. Quer dizer, de fato, os dois crimes, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, exigem como um elemento essencial, a gente diz, um elementar dessa conduta criminosa, ou o emprego de violência ou a grave ameaça. E isso é inegável. De fato, a conduta criminosa está assim no Código Penal. Então, o que ele tenta demonstrar? Todas as condutas narradas na peça acusatória apresentada pelo Gonê são atos do ex-presidente que de fato ele cometeu, então não há essa negativa, mas nenhum deles demonstrava grave ameaça ou violência. Na peça acusatória, a gente até vê que o Gonê tenta ali colocar que uma live foi feita de modo mais agressivo, um discurso foi mais inflamado, mas não há um ato de violência inegável ou uma grave ameaça, como é inegável nos atos de 8 de janeiro. Naquele episódio, de fato, teve violência, mas o ex-presidente não participou. Então, a tentativa, me parece, a estratégia da defesa é dizer justamente isso. Nenhuma live, nenhuma reunião com o embaixador, nenhum discurso, nenhuma reunião com cúpula de Forças Armadas teve em si uma violência ou uma grave ameaça. E, portanto, seria um ato atípico, que a gente chama no linguajar técnico, que ele não é crime, não se enquadra naquela conduta tipificada pelo Código Penal. Na minha visão, não há essa necessidade. Eu discordo do ponto de vista jurídico dessa tese, porque me parece que se há essa costura entre os fatos, se há um nexo causal nesse caminho do crime,
e culminou, todas essas condutas culminaram num ato violento, me parece que há a possibilidade dessa incriminação. Mas a defesa é válida, o parecer é muito robusto e a gente tem que ver o que os ministros vão entender, porque essa sim é uma tese que eles vão se debruçar pela primeira vez. Então, realmente é um debate interessantíssimo aqui do ponto de vista jurídico. E acho que dentro desse debate jurídico também é quando começa a tentativa de golpe, de fato, né? Tem um debate também do que é um ato preparatório e o que é começar uma tentativa de golpe de fato, né? A Procuradoria-Geral da República coloca como início, né, dos atos criminosos 2021, né, quando o Bolsonaro faz uma live fazendo ataques ao sistema eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, e isso vai continuando até chegar no 8 de janeiro de 2023. Portanto, um período longo. Isso é um dos pontos importantes também para debate na semana que vem pelos ministros, certo? Exatamente, um ponto relevantíssimo. A gente tem ouvido muito isso, os 2 dias de julgamento, sobretudo ontem, a gente ouviu muito isso, essa questão de que não houve uma tentativa, a gente tem só os tais dos atos preparatórios. E por que isso? Porque o nosso Código Penal não pune atos preparatórios. Daí a gente vê no discurso de vários dos advogados aquela tentativa de demonstrar que o seu cliente fez foi só um pensamento, foram anotações pessoais, não saiu ali da esfera íntima do próprio acusado, quer dizer, não chegou a iniciar uma execução do crime. E qual que é a beleza jurídica aqui dessa discussão? É porque a gente não tem muitos tipos penais, muitos crimes no nosso Código Penal que punem a tentativa. Geralmente a gente tem uma conduta completa e a tentativa ela é punida com uma redução da pena ao final. Nesse caso não, nesses 2 tipos penais, tem penas altíssimas aqui vinculadas aos crimes, o próprio ato tentado já é punido. Então, de fato, é uma saída, uma estratégia das defesas muito importante que vai fazer com que os ministros se debrucem sobre cada ato atribuído a cada um dos acusados. Porque que é punida a tentativa, a gente já sabe. Os 2 crimes punem a tentativa. Mas será que se chegou a tentar? E atrapalha aqui uma eventual condenação, no caso do ex-presidente, esse iter criminis estendido que a gente fala, que é esse caminho do crime que você bem colocou, de mais de ano. Então, quer dizer, como assim eu estava tentando desde 2021 um acontecimento que foi se realizar no começo de 23? É pouco crível. Então, daí a tarefa e o desafio, me parece, do Gonê, e ele bem tentou ali colocar nas 2 horas de sustentação dele, costurar esses atos muito bem costurados para mostrar houve sim uma tentativa. Não era só um ato preparatório ou ali um pensamento interno, algo que não saiu da esfera de poucas pessoas, houve um início de execução. E quais elementos dos que foram trazidos aí você acredita que vão ser cruciais na semana que vem nos votos dos ministros? Assim, quais pontos de provas ou de depoimentos que você acredita, acompanhando de fora, assim, o julgamento, que podem ser definidores na semana que vem? Eu acho que justamente por conta desses debates específicos com relação a esses 2 tipos penais, o que mais vai interessar aí no fim do dia, para além da própria delação, eu acho que o debate da colaboração existirá, mas ele deve ser superado, talvez no máximo uma questão relacionada a benefícios do coronel Cid, se ele vai merecer os mesmos benefícios, se ele se omitiu ou não, mas me parece que a tendência ali é haver essa validação da colaboração, mas eu acho que os pontos centrais vão ficar nesses 2 crimes sim. Então vai haver uma discussão muito importante com relação às provas dos autos, se eles caracterizam ou não essa tentativa. Então me parece aqui que ganha muita relevância a questão das minutas que foram encontradas, o quanto elas caracterizam, para além de um rascunho, um início de execução do crime, e ali elas, claro, vão ser somadas a depoimentos, testemunhos e até mesmo do colaborador, o quanto esse conjunto probatório auxilia na interpretação de que, no fim das contas, o que se pretendia, e aí falando de cada um dos acusados, à medida da sua participação, o quanto se pretendia fazer um golpe de Estado, o quanto se pretendia abolir o Estado Democrático de Direito.
E para além dessa discussão probatória, que aí eles vão sopesar minuta, documento, relatório da polícia, print de WhatsApp, tudo isso vai ser analisado para poder condenar ou absolver, eles vão passar uma discussão importante de dosimetria da pena. Que aí eu diria que como um terceiro ponto, além desses dois que a gente mencionou técnicos, que vai ser muito importante no julgamento da semana que vem, que é avaliar quem vai merecer qual pena e qual o cálculo dessa pena. E aí a gente passa pelo debate dos dois crimes que têm penas muito altas, a abolição e o golpe de Estado, se essas penas vão se somar, como vem acontecendo nas últimas condenações relacionadas a 8 de janeiro, ou se vai ser aplicado só a pena de um desses dois crimes, que é o que tem se debatido muito aí com relação à absorção ou à consunção de um crime pelo outro, que a gente já viu que alguns votos divergentes em plenário foram apresentados, o ministro Barroso entendendo que um crime absorve o outro, o golpe de Estado absorve a abolição, ministro André Mendonça entendendo o contrário, mas também a consequência prática seria ter uma redução de pena com relação a esses dois crimes, e o ministro Fux, que já mostrou ali um certo incômodo, não foi exatamente um voto favorável a esse entendimento, mas ele, que vinha votando com o ministro relator, no recebimento da denúncia, apontou esse incômodo com relação às penas muito altas, que são derivadas justamente dessa somatória, dessa coexistência dos dois crimes. Então, vamos tentar traçar os dois cenários. Em quanto ficariam essas penas se esses réus forem condenados por todos os crimes pelos quais são acusados pelo PGR, num caso ou no outro, por exemplo? Ou seja, se forem somadas as penas de tentativa de golpe e de abolição de Estado Democrático, ou se um absorveu o outro. Dá para a gente fazer essa conta? Dá para a gente fazer essa conta. Claro que a gente não sabe tudo que vai ser levado em consideração no cálculo da pena, porque muitas circunstâncias são avaliadas e ela tem que ser individualizada. Então, circunstâncias da prática do crime, a personalidade do agente, o modo como foi praticado. Então, é realmente um cálculo muito individualizado para cada um dos acusados. Mas para focar nesse ponto mais importante, que é aumentar demais a pena ou diminuir, quando a gente fala na somatória, a gente chega, as penas são em torno de 8, 10 anos, a pena máxima de cada um dos crimes. Então, a gente está falando de penas que chegam quase a 20 anos, se aplicadas as máximas e se forem somadas. Agora, se houver essa absorção, seja de um crime, seja de outro, a gente vai ter uma pena máxima aplicada de no máximo 8, 10 anos. Então, realmente, a gente está falando de uma pena muito diferente. E isso vai ter consequências diretas, a aplicação da pena vai ter consequências diretas, inclusive em benefícios depois, durante a execução dessa pena. Então, por isso que é tão importante entender qual a pena final aplicada aqui. Ou seja, benefícios, a gente está falando da progressão da pena, por exemplo, quanto tempo é o tempo mínimo que os condenados precisam estar em regime fechado antes de poder progredir, é isso? Isso mesmo, porque tanto em um cenário quanto em outro, só por esses crimes, e aqui a gente está tirando a organização criminosa, a gente está tirando o dano e deterioração do patrimônio público. Só por esses crimes, considerando que eles ultrapassam provavelmente 8 anos, a gente já fala em regime fechado, que é o que a gente entende por presídio, por cadeia. E aí a gente tem percentuais estabelecidos por lei que vão indicando qual é a progressão. Então, dependendo do que a gente tem de pena total aplicada, a gente tem o percentual aplicado e aí o acusado, o apenado, pode ir para um regime aberto ou semiaberto e ter esse benefício mais rápido do que se houver esse cálculo de somatória de penas. Agora, se as penas por esses dois crimes não forem somadas e um crime absorveu o outro, esses réus que estão na condição de organizadores dessa tentativa de golpe de Estado ficariam numa situação talvez mais benéfica do que pessoas que já foram condenadas pelo 8 de janeiro, certo? Isso gera uma situação um pouco conflitante para o Supremo, né? Esse é o delicado, assim. Eu acho que o que está acontecendo aqui não é só uma questão jurídica, ela também tem uma questão política envolvida e institucional. Porque as primeiras condenações, elas começaram no próprio ano de 2023, não faz tanto tempo assim,
e uma composição como a que a gente tem atualmente. Claro que no começo as ações foram apreciadas pelo plenário, então a gente está falando dos 11 ministros da Corte, e agora pela primeira turma. Mas a verdade é que mudar de entendimento em tão pouco tempo causa uma insegurança jurídica. E a gente vai ter pessoas que estavam ali no 8 de janeiro, e nós todos sabemos, muitos ali não tinham essa relevância de eventuais mandantes desse crime, e vão acabar recebendo uma pena muito mais alta, que pode gerar eventual revisão criminal, eventual habeas corpus a ser impetrado. É uma insegurança jurídica que me parece até trazida por toda essa questão de que a gente está debatendo aqui crimes que foram recentemente inseridos na legislação. Então, jurisprudência ou precedentes com relação a esses crimes nós não temos. Os precedentes são das próprias ações penais que julgaram o 8 de janeiro. Então, de fato, é um cenário que vai trazer desigualdades e talvez acirre um pouco mais todo esse debate referente à anistia, o que é preocupante. Mas esse julgamento ele também é muito importante por isso, né? A primeira vez que a gente está gerando essas definições com relação ao que é ato preparatório, o que é tentativa nesse caso, se uma pena absorve a pena do outro crime ou não. Acho que tudo isso é bastante relevante historicamente, se a gente pensar que no nosso país a tendência sempre foi a de achar formas de apaziguamento e de não punição e responsabilização dos que promoveram rupturas constitucionais, né? Exato, eu acho que é compreensível todo esse vai e vem por conta dessa recente legislação inserida. O Brasil, ao que parece, não estava nem um pouco preparado para atos como esse, então há essa discordância entre os próprios ministros e o que a gente vê até a própria sociedade muito polarizada, e há uma tendência a se resolver isso da forma mais fácil, que seria a via política. Então, a gente ter uma anistia vindo ali do nosso Congresso e se sobrepondo a uma decisão do Supremo, né? Aqui a gente tem uma discussão, e acho que isso talvez seja o mais preocupante, de a anistia estar sendo debatida ao mesmo tempo que o julgamento está sendo realizado. Isso é impensável, porque sequer se deu a chance do Supremo analisar este caso específico, que eu diria o mais importante de todas essas ações penais, porque a gente está falando de um núcleo crucial, e já se debate um possível perdão. Claro que dentre esses projetos há uma anistia com relação a quem já foi condenado, mas há uma tendência também, dentre vários desses projetos, a se dar o perdão a quem está sendo julgado neste momento, o que gera até uma pressão maior, entendo eu, para a Suprema Corte. E justamente esse ponto, assim, a gente tem ouvido em interlocução ali com agentes políticos em Brasília, que, bom, se for depois do julgamento, tudo bem. Antes do julgamento seria invadir uma competência, que é uma competência do judiciário. Mas depois que o judiciário julgou, condenou, aí é um debate para ser feito pelo Congresso. Isso constitui uma interferência no poder do judiciário de julgar, condenar e fazer cumprir pena aqueles que tentaram dar um golpe de Estado. Qual que é a sua avaliação? Eu vejo com muita preocupação isso, Beatriz, porque o que a gente vê aqui é uma total falta de equilíbrio entre os poderes. Então, há um desrespeito entre a posição que cada um desses poderes ocupa. E o que o Congresso Nacional me parece esquecer é que qualquer lei que saia de lá pode passar sob o crivo de interpretação de constitucionalidade do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, essa visão de que cada um é independente, mas que pode fazer qualquer coisa se sobrepondo ao outro, que me parece ser muito ruim. A gente está falando aqui de crimes graves, independentemente de haver ou não condenação, crimes graves, crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é o pilar da nossa nação. Se a gente for ver, o Estado Democrático de Direito ele está no preâmbulo da nossa Constituição. Ele está como valor máximo no artigo 1º da nossa Constituição. Essa proteção via conduta criminal, ela é extremamente importante.
e o Congresso Nacional discutir um perdão a pessoas que atentaram contra esse Estado democrático de direito de uma forma rápida, urgente. No início do ano nós tivemos, inclusive, requerimento de tramitação com urgência, salvo engano, perante a Câmara dos Deputados, de alguns projetos que votariam a anistia. Quer dizer, é um debate que tem que ser trazido para toda a sociedade. Não é algo fácil de se decidir, ainda que o Congresso tenha essa competência, anistiar essas pessoas que acabaram de ser julgadas ou que nem foram julgadas. Então, eu realmente vejo com muita preocupação esse caminhar do Congresso com relação a um perdão para todos esses crimes. Sobretudo, se for uma anistia canalizada e voltada para determinados autores, o que mostra ali certo benefício para uns em detrimento de outros e não exatamente uma preocupação em cálculos de penas exagerados, de condenações exageradas, que aí sim me parece haver um consenso na sociedade civil. Agora, doutora Maíra, ainda sobre esse campo político um pouco, mas trazendo ele de volta ali para o Supremo, há uma discussão, há uma defesa por parte dos bolsonaristas, por parte da família Bolsonaro, do próprio ex-presidente, de que há uma perseguição política por parte do judiciário. Mas uma ditadura da toga, uma ditadura do judiciário, fala-se nesses termos, E é assim que o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive, tem levado essa questão para fora do Brasil para pedir uma intervenção a favor do pai lá na Casa Branca. Mas a gente não viu esse discurso nas defesas dos advogados dos réus. Pelo contrário, a gente viu, em alguns casos, eles fazendo até um desagravo aos ministros, aos ataques que os ministros vêm sofrendo, que o tribunal vem sofrendo. Vários colocaram esse tensionamento entre acusação e defesa de uma maneira muito respeitosa com relação aos ministros do tribunal. Isso enfraquece esse discurso político do Bolsonaro? Como que você vê esse descolamento aí entre as duas coisas? Com certeza. Inclusive, eu confesso que me surpreendi, porque eu achei que em algum momento viria um discurso de lawfare ou de perseguição. Não veio. Se a gente analisa as sustentações orais, todos, além de serem muito elogiosos, eles prestaram solidariedade em vários momentos, ainda que criticassem o ministro relator, sobretudo, não houve esse embate. Isso me parece que legitima o processo. Claro, algumas questões ali em termos de nulidades do processo ou de decisões equivocadas, ilegais, foram colocadas, foram pontuadas e é justo que se coloque, é o momento adequado para se fazer isso. Quer dizer, ministro relator, Vossa Excelência errou ao não me dar mais prazo para analisar as provas. Vossa Excelência errou ao determinar tal decisão. É o momento de se pedir essa nulidade de forma respeitosa e seguindo o rito processual. Mas ao não trazer essa questão política da ditadura do judiciário, realmente acaba se tendo uma legitimação por parte das defesas, não com relação à legalidade dos atos, porque eles continuam discutindo isso, mas a essa questão dessa caça às bruxas ou da ditadura do ministro relator ou da Suprema Corte. Legitima todo o processo, o que não tira alguns equívocos cometidos ao longo desse processo, mas distancia de um discurso político que, na minha visão, acaba sendo acertado. Por quê? Porque discutir essa perseguição perante a Suprema Corte é esquecer qualquer voto favorável. Nesse momento da sustentação, às vésperas da votação, que será semana que vem, se qualquer advogado lá viesse com uma estratégia defensiva nesse sentido, me parece que não ganharia um voto sequer por uma diminuição de pena, quanto mais por uma absolvição. Então, considero acertada a posição da defesa e benéfico para a nossa nação, porque a gente afasta um pouco essa questão toda de que nós vivemos sob essa ditadura do judiciário. Aqui tem um Estado democrático de direito. Se nós quisermos criticar uma decisão, uma ação, ou até mesmo um protagonismo do judiciário, é válido e que seja feito internamente, não no campo político, mas muito mais internamente, até juridicamente falando. Analisando os próprios votos do plenário nas ações penais que já foram julgadas e até de manifestações ao longo do tempo, é que algum voto favorável pode haver. Talvez não com relação à absolvição e não com relação ao ex-presidente, que me parece aqui a figura central.
mas certamente com relação a questões técnicas, teses técnicas, a absorção de um dos crimes, eventual anulação do acordo de colaboração, ou mesmo a questão de dosimetria das penas, são teses que podem favorecer os acusados e que, se a perseguição política fosse colocada ali no debate de ontem, me parece que essas chances todas seriam jogadas na lata do lixo. Doutora Maíra, muitas críticas foram feitas ao longo desse processo ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso no Supremo. Quero trazer algumas pontuais feitas pelas defesas nesta semana de julgamento e te ouvir sobre, né? As defesas falam que não tiveram acesso com antecedência à totalidade do material que foi colhido pelos investigadores no curso desse processo. Eles tiveram acesso imediato às provas que foram colocadas pela acusação no momento da denúncia, né, dos réus. Mas eles queriam todo o material, todas as mensagens, tudo que foi apreendido, né, um acesso completo, e disseram que tiveram muito pouco tempo para analisar isso, uma vez que isso foi concedido pelo Supremo. Isso é comum no processo penal? Normalmente, as defesas pedem acesso a esse tipo de material, têm acesso a esse tipo de material, e qual que é o valor disso para uma defesa? Beatriz, esse é um problema que a gente tem enfrentado, eu falo a advocacia criminal, tem enfrentado de umas décadas, alguns anos para cá. Porque, de fato, o que a gente vê atualmente são esses mega processos, essas mega operações que acabam produzindo muita prova, provas de conteúdo de e-mail, de WhatsApps, são folhas e folhas de extratos bancários, muitas vezes, uma produção de, salvo engano, terabytes de memórias, de HDs externos, servidores. Então, tudo isso realmente tem transformado o dia a dia da advocacia criminal, porque é necessário muita gente para poder analisar essas provas e é muito importante para que a gente possa exercer o direito de defesa de quem a gente representa, ter conhecimento de tudo isso. Então, isso é uma realidade hoje, eu diria, da advocacia criminal. Me parece que pelas alegações da defesa, e claro, eu falo sem estar dentro do processo, sem atuar no processo, de que não houve esse acesso integral às provas, de que não houve tempo hábil de um lado para analisar, acho que o advogado Juca inclusive disse, José Luiz Oliveira Lima, de que havia mais de 80 teras de produção de prova ali nos autos e que seria humanamente impossível analisar dentro dos prazos que foram conferidos. Isso é um problema que de fato atrapalha a defesa. Não ter acesso integral ou ter acesso, mas não ter o tempo hábil para analisar, ler e depois produzir uma peça defensiva é algo que sim gera um cerceamento de defesa. Nesse caso aqui, claro que tem uma vinculação direta aos prazos conferidos para as defesas analisarem as provas, mas a rapidez do processo me parece ter alguma justificativa aqui, porque a gente tem réu preso sendo julgado nessa ação. E nesses casos, os processos devem correr mais rapidamente. Na realidade, eu vejo com bons olhos um processo correr rápido, considerando que, se a gente vai avaliar a primeira instância, outros juízes, os processos se arrastam demais, muitas vezes com pessoas presas. E essa falta de resolução, ela é muito ruim. No nosso caso aqui, que a gente está analisando, o julgamento do ex-presidente, do núcleo crucial, também considerando todo o cenário político, o arrastar dessa ação e não ter o desfecho pode sim ser prejudicial para toda a nação, né? Então, me parece que há aqui uma justificativa, mas claro que, em hipótese alguma, deve haver um atropelo nessas fases processuais e no acesso à integralidade das provas pelas defesas. Ora, essas críticas ao ministro Alexandre normalmente dizem que ele, não estou falando aqui exatamente do que foi trazido pelas defesas, mas críticas de um modo geral ao ministro Alexandre pela condução desse processo, dizem que ele adota medidas que são excepcionais, né, que não são as usuais num processo penal. E queria ouvi-la, assim, o que dessas críticas são críticas válidas e o quanto isso contamina esse julgamento ou não, ou a gente está vendo um julgamento dentro de um sistema judiciário caminhando com vitórias, derrotas para a defesa, para a acusação, conforme acontece também em outros casos.
Eu acho que como premissa para essa resposta, Beatriz, é importante a gente colocar, sobretudo com esse cenário de presidente norte-americano tentando invadir aqui, falar sobre como vai ou não vai esse processo, como anda ou não anda esse processo perante a Suprema Corte, acho que é importante a gente estabelecer que esse processo ele tem caminhado dentro das etapas processuais existentes. Eu acho que aqui é importante a gente dizer que não há, em hipótese alguma, um processo excepcionalíssimo, como se pretende colocar de fora para dentro, como a gente tem visto dessas alegações, eu diria até políticas, muito mais do que jurídicas. Isso não quer dizer que todas as etapas processuais foram feitas dentro do que diz o Código de Processo, ou que não haja nenhum equívoco. Me parece que o Supremo Tribunal Federal muito mais acertou do que errou. Mas há erros, e claro, nós como operadores do direito, estudiosos, nós podemos sim e devemos criticar quando há um ou outro problema no processo. Aqui eu poderia citar alguns que, a meu ver, e de novo, olhando de fora do processo e não sendo uma advogada nos autos, consigo enxergar. A gente tem aqui, por exemplo, um problema de intimação de testemunhas. O que o ministro relator tem feito, e não só nesse processo como em outros perante a Suprema Corte, é intimar testemunhas da acusação. Então elas são intimadas via oficial de justiça e aí elas têm o dever de comparecimento, mas com relação àquelas testemunhas que são arroladas pela defesa, ele não intima. Então não vai um oficial intimar. Quem tem que fazer isso? Os advogados ou a própria parte, o que acaba dificultando a produção dessa prova, que pode ser favorável à defesa. Então, a gente cria aqui uma disparidade de armas, né? Há um benefício para a acusação em detrimento da defesa. Uma outra questão que me chama a atenção é a questão da publicidade dos atos. Então, em regra, para todo e qualquer processo, o que a gente tem é a transparência dos atos. Se o ministro relator entende que deve televisionar as audiências ou deve disponibilizar as audiências, não me parece haver razão, por exemplo, para ter uma careação a portas fechadas ou registrada só numa ata, que inclusive acho que foi levantado por um dos advogados, um dos acusados na sustentação de ontem. Isso também pode gerar, aliás, todos essas ilegalidades durante a instrução processual podem gerar nulidades no processo que, se reconhecidas, faz com que as decisões todas sejam anuladas até aquele momento em que foi praticada a nulidade ou o cerceamento de defesa. E aí a gente tem o refazimento dos atos e aí um novo julgamento. E então a gente está no finzinho do nosso programa e eu não quero encerrar sem a gente falar o que acontece a partir do resultado do desfecho desse julgamento. Semana que vem a gente vai ter os votos dos ministros, a dosimetria das penas, né, indicar quem fica com qual pena, se condenados, claro. E a partir daí, já começa a execução, eles têm ainda recursos, quais são eles? E já coloco uma outra pergunta. Os réus podem ficar em prisão domiciliar, por exemplo, no caso do Bolsonaro? Excelente pergunta aqui. Qual é o desfecho? Todo mundo quer saber. Alguém vai ser preso semana que vem? Se tiver condenação, se for regime fechado? Não, na realidade não teremos prisão na semana que vem, a não ser que fosse decretada alguma prisão provisória ou preventiva. Mas o que acontece, ainda que essa ação penal esteja sendo julgada perante a Suprema Corte, que é o nosso órgão máximo, alguns recursos são cabíveis. E enquanto a decisão condenatória não se torna definitiva, que é o que a gente chama de trânsito em julgado, não deve ninguém ser preso, não há nenhuma determinação de prisão. E quais recursos são esses? Bom, quando tiver a publicação do acórdão, que é a decisão colegiada dos 5 ministros, a gente tem aqui a possibilidade de 2 recursos. O primeiro deles seria os embargos de declaração, que todo mundo vem falando aqui, mas que tem um espectro muito restrito de conhecimento. Por quê? Ele é cabível só para esclarecer aquela decisão. Raramente ele tem um efeito de reformar a decisão, de transformar uma condenação numa absolvição, embora isso possa acontecer. Ele é cabível quando tem uma omissão, uma obscuridade, uma contradição interna na decisão que justifique a reanálise pelos mesmos ministros daquela decisão. E o outro recurso cabível, esse sim me parece um pouco mais importante, mais relevante, são os embargos infringentes, que é um recurso que vai levar à apreciação do plenário. Então, a gente vai para a apreciação dos 11 ministros, a gente muda o órgão competente para analisar o recurso.
E esse sim é cabível quando a gente tem uma divergência na turma. Então, o que a jurisprudência nos diz é que, havendo 2 votos favoráveis à absolvição, e isso é muito importante porque nós temos precedentes que indicam qual é o conteúdo dessa decisão, não são 2 votos pela redução da pena ou 2 votos pela nulidade, por um cerceamento de defesa, são 2 votos pela absolvição de alguém, é cabível embargos de infringentes e aí sim esse recurso vai ser julgado pelo plenário e deve ter um efeito modificatório se ele for julgado favorável. E a domiciliar? A domiciliar, ela é cabível num caso muito específico. Na realidade, o que a gente tem é uma previsão da domiciliar no Código de Processo Penal para hipóteses muito específicas. Então, para réus idosos de mais de 80 anos, gravemente enfermos, gestantes, mulheres que tenham, além da gravidez, menores sob seus cuidados, menores de 12 anos. Então, são situações muito específicas em que há a substituição da prisão mesmo, pena, que é a prisão definitiva, em prisão domiciliar. Então, o que a defesa tem que fazer? Comprovar que há esse estado, cabível ali dentro das hipóteses do Código de Processo Penal, e aí sim o ministro convola a pena normal, que seria cumprido em presídio se for uma condenação acima de 8 anos, em uma prisão domiciliar, que é muito mais benéfica, certamente. Mas também precisa de uma provocação, portanto, do advogado, né? Não é uma coisa automática por parte dos ministros. Não deveria, tanto que há uma grande discussão sobre a prisão domiciliar do ex-presidente, porque ela, no caso da decisão do ministro relator, foi aplicada como uma medida autônoma, já imposta pelo ministro relator, como se fosse mais uma modalidade de prisão prevista ali no nosso Código de Processo, que, a meu ver, não é. Ela é cabível só nessas hipóteses que devem ser comprovadas. Doutora Maíra Salome, muito obrigada por essa entrevista, uma aula também. Agradeço muito, o convite está feito para voltar aqui mais vezes. A gente vai precisar de esclarecimentos ao longo desse ano, já prevejo. Muito obrigada. Imagina, Beatriz, foi ótimo. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui participando e falando desse tema tão importante. A gente continua acompanhando. Obrigada. E obrigada, sobretudo, a você pela audiência. O É Notícia está de volta na semana que vem. Até lá!